Olá, começando então mais uma live. Essa live agora é sobre emagrecimento e crenças alimentares. Então, boa noite a todo mundo que tá chegando. Como vocês sabem, né? Toda semana tem live aqui no meu Instagram, toda segunda às 8 da noite. E hoje a gente vai ter uma convidada super especial, que é a Paty Santos, né? A Paty é uma amiga, uma parceira, ela é terapeuta integrativa. E a gente tá junto, né, nessa série de lives. Fizemos uma no mês passado e hoje a gente vai fazer uma outra live sobre emagrecimento e crenças alimentares. Então a Paty vai trazer toda a visão dela, né, como terapeuta integrativa nesse tema super importante de crenças, né? Então a ideia aqui é a gente discutir um pouquinho sobre isso e ter esse bate-papo, né? De onde que vem essas crenças que muitas vezes estão tão enraizadas na nossa vida, né? Essas crenças alimentares, mas não só relacionadas com a alimentação, não só relacionadas também com o emagrecimento, né? Mas crenças que na verdade acabam prejudicando a nossa vida, que acabam sabotando ali, né, a nossa vida e prejudicando a gente a chegar no objetivo que a gente mais deseja. Então sejam todos muito, muito bem-vindos, dá uns minutinhos aqui pro pessoal ir entrando, a Paty já está chegando também, mas só fazendo, né, essa abertura para falar um pouquinho desse tema e por que esse tema é tão importante, né? Porque às vezes a gente acredita ali em algumas coisas, né, essas crenças, que nada mais é do que ideias ali, né, pensamentos que a gente tem e ideias que a gente acredita como sendo verdades absolutas, mas que na verdade não são, né? São coisas que a gente só acredita, não necessariamente aquilo é uma verdade. E a gente precisa entender essas crenças, identificar isso e aí entender de onde vem, né? Muitas vezes vindo até da infância. E buscar uma forma de quebrar esse ciclo, né? Então a gente precisa identificar para quebrar esse ciclo e não ficar mais ali à mercê dessas crenças ali que sabotam a nossa vida. Então sejam todos muito bem-vindos. Paty tá chegando por aqui, né, Paty? Já vou colocar a Paty aqui. É só pedir para participar, Paty, que a gente já começa juntas. Mas é um tema, né, super relevante que a gente tem falado pouco, né? Eu acho que eu e a Paty, a gente tem muita sinergia, muitas ideias em comum e a gente pegou esse tema porque realmente é algo que acaba sabotando muitas pessoas, né? Então a gente começa a perceber o quanto muitas vezes a gente não tem dimensão disso e aí a gente vai falar também muito sobre autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento é fundamental para a gente poder identificar essas crenças que estão te sabotando e aí sim, né, quebrar esse padrão, entender quais são essas crenças e conseguir fazer essa virada de chave. Então vamos lá, só mais um minutinho. Manda aqui o convite para Paty, acho que já está conectando. Paty, qualquer coisa? Ah, foi. Olá, Ei, tudo bem? boa noite, tudo bem, Paty? Aqui, ó, tacinha da Cami. Eu tô com um chazinho aqui. Tati, eu estava fazendo uma introdução, né, sobre o nosso tema de crenças, né, da gente entender que vai muito encontro de autoconhecimento, né, a gente entender o que são essas crenças, né, que são aquelas ideias que muitas vezes a gente tem como verdades absolutas, né, e que muitas vezes vêm da infância de forma inconsciente e que acaba prejudicando tanto no emagrecimento quanto até em outros aspectos da vida, né. É isso mesmo. Então, se você quiser introduzir, se apresentar e introduzir um pouquinho mais sobre esse tema, fica à vontade. Vamos lá. Bom, primeiro, um prazer estar aqui de novo com essa audiência, chamando o pessoal aqui. O Instagram nem sempre está avisando de ficar caçando, então a gente vai aqui passando É. aviãozinho, o pessoal vai chegando. Mas eu sou a Patrícia, o pessoal me chama de Paty Santos. Trabalho exatamente com isso, com essa parte nossa de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E dentro do método da Louise Hay, que foi o primeiro carro-chefe, que é o que vibra muito no meu coração, a Louise fala muito sobre as crenças. E é exatamente isso. Muitas pessoas falam, o que é crença? Já vem do acreditar. O que eu acredito? O que eu penso? O que conforme eu ouvi, eu vi, vivenciei também lá da minha infância que eu trago como verdades. E na nossa vida adulta, de piloto automático, né? Vivenciando, assim, algumas coisas que vieram da infância, mas coisas que a gente traz agora aqui,
como que influencia, né? E a gente foi separando, porque também é importante falar que não é só a crença limitante que me limita, temos as boas crenças, as fortalecedoras. Então, hoje a gente vai trazer algumas das crenças limitantes, da onde elas podem vir, com o intuito de onde que elas podem interferir no meu processo de emagrecimento. Então, tem aquelas que a gente traz da infância, tem algumas que realmente vêm herdadas ali dos nossos pais, né? E quando eu falo infância, em tudo, na escolinha, na creche, o que a gente ouvia das pessoas que cuidavam da gente. E a gente, sim, vai só dando sequência, né? Então, é um prazer trazer esse assunto e eu, né, também vivenciando esse processo, sei o quanto é importante eu identificar, porque quando a gente já falou até lá atrás, abrindo um lecão, muitas vezes eu vou ter consciência. Bom, eu sei que tem uma receita básica, que a Nutri sempre traz aqui pra gente, uma alimentação balanceada e consciente, atividade física. Mas por que será que eu fazendo isso, algumas vezes eu esbarro ali? A gente falou sobre a questão de crença de alimentação. Tem pessoas que falam, eu não faço dieta, porque entende que passar fome, já é uma crença, não é, Nutri? Exato, exatamente. E isso muitas vezes, né, viram verdades absolutas que é difícil a gente desmistificar isso, né, tirar isso da cabeça da pessoa, porque ela realmente repetiu muitas vezes para si mesma e ouviu muitas pessoas falando sobre isso, né? Então acho que fica muito enraizado, né, isso da dieta, né? Se a gente pegar ali o Acho que que é é uma das primeiras. dieta. Dieta, eu até brinco às vezes aqui no consultório, eu falo, gente, dieta, né, na tradução literal é modo de viver. Todos nós estamos de dieta, né, se for pegar a tradução literal. E aí tem essa crença, né, de, poxa, passa fome, não pode comer isso. E tem os mitos, né, eu acho que se esbarra muito também com os mitos. Então, e é muito o que você falou, né, Paty? Poxa, eu sei o que fazer muitas vezes, né, ninguém precisa, né, vir numa consulta para saber que precisa comer mais vegetais, por exemplo. Fazer exercício físico, a gente sabe que precisa fazer. Mas por que que muitas vezes é tão difícil a gente tomar a decisão, né? Porque às vezes a gente já parte daquilo de eu nem vou tentar porque eu sei que eu não consigo. Eu não sou capaz. É isso. E aí, o que eu quero trazer assim? Nós temos sim um olhar sistêmico, que é importante para quem está chegando agora. O que é essa parte sistêmica? Quando a gente fala das constelações sistêmicas, onde assim, no meu sistema familiar, e o Bert Hellinger que trouxe para gente esse conceito sensacional sobre que nós somos mais leais do que livres. Então, as mulheres da minha família são todas fora do peso, para não falar gordinhas, né? Mas a gente fala, todo mundo é gordinha, então eu também sou. Toda, e é para tudo, não é só sobre o sobrepeso ou obesidade. Tipo, sabe, eu já tô aqui me colocando num lugar sensível porque tiveram diagnósticos de qualquer coisa, de diabetes, então fulano, ciclano, então eu tenho também. E se eu não tiver, eu vou ser diferente delas. Então, muitas pessoas até entram em processos, começam a emagrecer mais, ela pode ser diferente. Aqui é importante ter um acompanhamento, eu estou pegando assim do mais profundo, mas tem os mais simples, que são os emocionais. É muito comum em filmes, aqueles de romance, quando a mocinha tá na fossa, quando ela tomou um fora, acontece. O que eles mostram no momento de tristeza? Principalmente os americanos. Um pote de sorvete A e comida, se a o comida. excesso. É o Então, conforto, né? E é por isso que muitas vezes a gente associa tanto a comida com esse conforto, isso, né? E acaba sendo muitas vezes inconsciente. isso. Eu vi coraçãozinho aqui, eu não tô vendo o pessoal escrevendo aqui, eu não sei, tá fechado? Eu não tô vendo aqui o pessoal interagindo. Não. Podem, não tá fechado não, mas podem ir comentando, gente. Fiquem à vontade que aí a gente vai lendo os comentários e Coloca, vai só pra conversando gente junto. saber, coloca assim um sinalzinho. Agora apareci, coloca um sinalzinho além do coraçãozinho, tipo, tá fazendo sentido. A Miriam é maravilhosa, é uma seguidora querida. Coloca aqui alguma coisinha quando, tipo, opa, isso tá conversando. E a Miriam, ela passou por um processo assim de emagrecimento bem legal, assim, trabalhando muito o emocional, o autoconhecimento. Então, a Miriam é excelente para comentar aqui e incentivar a gente.
Então, tem essa questão, sim, emocional, de gente não comer o alimento, mas comer as emoções. E a maior parte de nós tivemos essa cultura. A outra Miriam Uhum. Araújo aqui também é maravilhosa também. Então, já conheçam o trabalho aqui da Nath. Então, a gente tem, né, como eu falei, aquela parte sistêmica, que a gente não vai aprofundar aqui, mas existe. Sempre a gente perguntar, será? Cada uma pessoa é uma, cada pessoa tem uma história, então não aceitem isso, que porque os outros tiveram. Tá? Então Exato. tem como a gente quebrar. E muitas vezes também a gente tem esse padrão, né, de, poxa, minha família toda é mais gordinha, a família toda tem diabetes, eu também vou ter, até com, se escondendo por trás de uma genética, né, achando que porque a família tem, é uma questão genética que obrigatoriamente você vai ter. E na área da saúde a gente fala muito sobre isso, né, que genética não é destino, Eu vou dar né? um exemplo meu aqui. Eu fiz um exame, que é o Genera, que mostra ali Ah, eu a fiz. nossa tendência. E o meu não mostra tendência à obesidade nem a engordar. Eu tenho. Então, e ó, uma magrela passou por um processo, na maneira de falar, não pejorativa, mas super fit, magra, passou por um processo, voltou. E eu que sempre fui super magra, né? E olha só, eu acreditei que, tipo, lá atrás, quando eu tive. Isso é uma coisa que eu peguei, então vou trazer agora. Eu ouvi falar que hipotiroidismo engordava. E aí é uma crença, eu comprei É essa uma crença, crença. e sabe quem que levava a culpa? A O coitada da E tireoide. sabe quem fez isso também? O Ronaldo Fenômeno. Lembra que ele era enorme? Aí ele colocava a culpa, e a maioria das pessoas, porque os médicos, fazendo o seu melhor, dizia isso: olha, o seu metabolismo vai cair. Então ficava assim para todo mundo, eu já chegava a vítima. Então, sabe, Muito. Ainda é muito comum. Ai, meu problema. O problema é. Às vezes as pessoas falam assim pra mim: o problema é minha é que eu tenho tireoide. Eu falo, que bom! é isso, Que bom que é você isso tem. mesmo. Porque uma coisa, né, é uma questão ali de uma doença descontrolada, mas ela tem controle muito fácil até, né, com uso de medicamento, com mudança de hábitos, de estilo de vida. E aí, quando a gente entra, se tiver indicação médica para o medicamento, tá medicado, Nossa, um médico para mim é uma né? autoridade. E lá atrás, quando falou para mim, então eu sempre já ia. E assim, gente, o que a gente sente, a gente pensa, a gente fala e a gente cria a realidade. Esse é um dos meus trabalhos também. Não é a Paty, não é a Loise Rey. Qualquer livro que faça um estudo, né, mais profundo da neurociência traz isso, que é um sentimento que gera um pensamento, que gera uma É. ação. Então, aí, exatamente. Então, o que que eu repeti por mais de 20 anos? Meu metabolismo não é bom, eu tenho hipotiroidismo. Então, sabe, doutora, aí para ajudar tem a endometriose. Agora, com meus 49, então, mas sabe, é climatério, todo mundo fala, não sei o quê. Mas sabe o que é o mais legal de tudo? Tá aparecendo umas mulheres saradas, bonitonas. Não é? Então, aí na menopausa, que eu, opa! Então, olha, então assim, trabalho com crenças, trabalho auxiliando as pessoas nesse processo, mas eu sou ser humano e vivo o processo, né? Exato. Então, o oftalmologista também usa óculos. Então, eu sempre falo para as pessoas, sim, a gente tem o nosso processo de desenvolvimento, mas o melhor de tudo é que se uma pessoa está agora, tem um diagnóstico com seus 25 anos do hipotiroidismo, é ela sim seguir a orientação médica, mas já trabalhar crenças fortalecedoras. Meu filho acabou de ser Exato. diagnosticado para usar óculos. E ele está bem chateado com isso. E a gente está falando, eu falei, filho, vamos afirmar. Vai que o seu reduz e muda e daqui a pouco você não precisa mais, porque você tem esse poder. Então nós temos o poder de desconstruir. É a visualização, né? Eu pergunto muito isso para paciente também. Você se vê, né? Seu objetivo é emagrecer. Você se vê dessa forma? E muitas vezes as pessoas sequer começam um processo porque elas têm medo, elas acham que não vão dar conta, elas acham que vai ser muito difícil. E aí elas nem começam por medo de falhar, por medo de não dar conta e acreditando nisso. Eu não consigo, eu já tentei e não deu certo, já falhei tantas vezes. E aí eu acho que é muito isso que você está falando, né, Paty? Também de trabalhar o fortalecimento, mas se visualizando. As visualizações que a gente sabe também na ciência que isso é muito poderoso, né? Muito, muito poderoso. Então, falamos aqui a parte sistêmica, nós temos as emocionais. Algumas pessoas vão falar, olha, eu passei por um estresse, eu estou bem triste, né, um imprevisto, então a comida me traz felicidade.
numa outra situação, que também pode ser emocional. Uma pessoa, eu vou pegar mulher, mas pode ser qualquer pessoa que passou por um trauma, um abuso sexual, alguma coisa assim. Elas têm medo de serem vistas. Então, no corpo delas, elas falam, é melhor eu estar fora do meu peso, porque senão vão me machucar. Eu não posso ser vista, porque se eu tô fora do meu peso, as pessoas, eu não vou chamar a atenção de ninguém. Tem também aquelas, quem é mãe aqui? Olha que a Mirani Olha maravilhosa. aqui esses comentários. Ah, É, o vamos aqui, comentário da gente, Miriam. a melhor são as interações de vocês. Vamos lá. Ó, esse comentário aqui, né, da Miriam que foi no médico para ajudar a emagrecer, queria dar uma droga, algum medicamento, né? Nunca mais voltei e fui fazer exercício físico, diminuir açúcar e massas por minha conta. E depois fui na nutricionista. E muitas vezes, né, Miriam e pessoal, né, todo mundo, às vezes a gente acredita nisso também, né? Precisa tomar medicamento e aí as pessoas acham que é só o medicamento que vai resolver e não faz a base, que a base é o estilo de vida, né? Aquele básico muito bem feito que não é nada fácil, mas o estilo de vida, com uma alimentação, com exercício, com um acompanhamento sério. E às vezes você só toma um medicamento, você emagrece, mas você não muda, depois você volta a ganhar peso. E aí acaba tendo até um estigma das pessoas que muitas vezes vão precisar usar o medicamento, né? E aqui, Porque para algumas pessoas vai ter indicação junto com a mudança do estilo de vida. E aí hoje, né, que está muito em alta também os medicamentos para emagrecer, que eu falo que não é para emagrecer, é para tratar uma doença, né, obesidade. isso mesmo. Mas são medicamentos sérios, né, que é uma revolução na ciência, mas que está sendo usado de forma muito errada e fortalece esse estigma, né? E aí, infelizmente, quem precisaria não usa, mas de fato, né? A Miriam falou, não, ela entendeu, né? Que ela precisava ela fazer a parte dela, né? E aqui, ó, tentei fazer intermitente, porém quebrei comendo doce. Aquela crença também do jejum, né? Vou fazer, muita gente me pergunta de jejum. Ai, será que o jejum funciona? E eu falo, depende, eu não sei o que você come quando você come. Para algumas pessoas vai ser pior, porque vai ser isso, ó, deu aquele efeito, né, rebote, deu mais vontade de comer, mais ansiedade. Então, a gente tem que entender o porquê também dessas estratégias, né? E o que significa, né, esse doce, Mirani? Porque assim, por exemplo, nós mulheres somos cíclicas, nós temos os nossos momentos. Eu até entendo que quando a gente está na nossa lua, que é a minguante, na nova, que a gente é um período de se recolher, eu entender, e a Nutri ajuda aqui, quais docinhos estratégicos, porque ela me fala que ela tem cliente que não abre mão de um chocolatinho, mas ele sabe qual é o chocolatinho, qual que é a porção e o que ele vai comer ao longo do dia e o que ele vai fazer. Então, olha só, é possível comer, como eu tenho, assim, amigas que falam assim, olha, a minha alimentação eu estou emagrecendo, estou comendo meio pãozinho francês todo dia. Gente, mas eu estou comendo meio pãozinho francês. Só que aí o que é o papel da Seja mãe, um. né? Ó, tá vendo? Essa aqui é até melhor, que seja um. Então, é sobre isso, a gente olhar também as questões do nosso organismo, né? Muitas pessoas falam, eu tirei 100% do açúcar. Então, deixa eu contar. Eu mal como açúcar, meu café é 100% sem açúcar, nananã. Porque também tem outras crenças que a gente também compra que fala assim, só de eu olhar já engordei. E Pronto, as pessoas engordou. repetem muito Pronto, isso, né? engordou. E eu já falei isso também, sabe? Eu tipo, nossa, agora tá aqui, não sai mais. Então, por que que eu tô falando isso? Porque nós somos mulheres reais, vivendo as nossas realidades. O que que muda? Que o autoconhecimento e entender que isso acontece, que isso é um pensamento e pensamento pode ser mudado, a gente reescreve a história. Então, puxa, no momento que eu sei, eu falo, opa, eu vou continuar afirmando isso até quando? Então, da mesma maneira que a gente fala assim, eu tô chateada, então comer me traz alegria. Mas se eu sair correndo aí, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, se eu ligar para uma amiga, uma pessoa que é querida, eu também vou ficar feliz e aí esses sonhos vão Exato. dissolver. Exato, porque, né, que muitas vezes a gente vai fazer coisas para compensar, para trazer aquele sentimento bom, que são coisas que depois vão gerar um sentimento de culpa, né? Porque muitas vezes a gente entra nesse ciclo também do sentimento de culpa. A Miriam falando, ó, ela e o marido ganhou ovo de Páscoa, meu marido comeu o dele no dia, e o meu ainda tem uma parte na geladeira, pego um pedacinho, eu coloco na boca, deixo derreter, é sentir o sabor, né, Miriam?
É sentir, porque às vezes a gente também tá ali num momento triste, a gente come as emoções, né? A gente já falou essa frase um pouquinho mais cedo. A gente come as emoções muitas vezes. E aí você não sente o sabor, né? Você gosta ou você não gosta de chocolate? Se você gosta, por que você vai comer tão rápido? Né? Por E que você quem vai engolir? trabalha, ó, Mirana ainda trabalha com isso. Eu também uso Dilmirena, mas assim, mesmo que a gente não menstrue, eu vou te contar uma história. O nosso organismo, ele se influencia pela lua externa. Então, por exemplo, agora está na lua nova, eu também uso. Então, eu sei que a lua nova, teoricamente, meu corpo também estaria agora liberando o fluxo. Então, eu já sei que dá uma vontadezinha a mais de comer o doce. E aí, qual que é a escolha que eu vou fazer? Né? Então, é muito importante, né, a gente colocar, e essa palavra é difícil. Quando você troca, eu estou disposta, cada dia fica mais fácil, nós estamos fazendo uma reprogramação mental. E a Nutri está aqui, né? Depois que conversa com ela, ela fala, não, peraí, vamos alinhar. Qual é a quantidade? Em quantas, né? Como que está a sua, o seu consumo? Porque pode ser que tá tudo bem um docinho, né? Porque ainda mais a pessoa que está fazendo vai provar. Tudo é contexto, né? Tudo é contexto na alimentação, na vida, né? Na vida de modo geral, tudo a gente tem que trazer para um contexto. Não é um alimento, né? Aí o chocolate engorda, o arroz engorda. Depende, eu não sei quanto você come, o que você come, né? Ao longo do dia, as outras coisas. E aí, às vezes, é muito isso, né? As pessoas repetem muitas vezes que não conseguem. Quando os pacientes estão aqui comigo, eu sempre pergunto, né? Entre as consultas, né? Quando vem para a segunda, para a terceira, enfim, quando vem para as próximas consultas de acompanhamento. Eu sempre pergunto o que foi bom, o que deu certo naquele mês e o que não foi bom, né? Porque aí a gente tem que identificar para corrigir. E é impressionante como as pessoas focam mais mesmo naquilo que não foi bom. Independente de peso. Aqui eu nem tô falando se perdeu ou não peso, porque essa Criança, pergunta eu faço antes da gente checar o peso. desde Como criança. as pessoas focam no que não deu certo. E é muito comum falar, não, tá, agora você já me falou um monte de coisa que deu errado, mas o que deu certo? Porque não é possível que nada deu certo. E aí, às vezes, a gente vai ver. Esse sábado mesmo, eu atendi uma paciente que ela falou assim: eu acho que eu engordei. Porque tinha ido viajar, enfim, né? Tem algumas dificuldades que todo mundo tem, né? São as dificuldades mesmo comuns que a gente encontra. E aí, na hora que conversei com ela, na hora que eu fui ver, ela tinha perdido 2,5 kg. E ela, assim, eu acho que eu engordei. Essa última semana eu nem fui treinar. Então, na cabeça dela, ela já tava ali com dificuldades que fazem parte do processo, né, gente? Se alguém falar que é fácil emagrecer, tá mentindo. Né? Faz Uhum. parte do processo e muitas vezes você não acolhe essa dificuldade. E aí eu falei, por que você está se chicoteando tanto? É. Né? E eu até te respondo, sabe? Porque desde criança, quem tem criança, sabe, eu estou vivenciando isso muito com meu filho. Tem uma tendência de ver sempre o pote mais para baixo, porque nós, como pais, a maioria de nós está o tempo todo criticando, julgando, colocando na nossa forma de educar. E aí, sempre, mais de uma vez, meu filho, ele lá atrás falava: mãe, mas você não vê coisa boa em mim? Uma mãe de primeira viagem que não estava ainda no desenvolvimento pessoal. Então, vamos lá. Eu sempre falo que eu também vivenciei o lado lá, né, do fundo do poço, mas aí olha como eles nos ensinam. Lá, 5, 6 anos atrás, eu falei, nossa, e aí, realmente, foi ótimo ele me dar esse presta atenção. Comecei a olhar de uma forma diferente. Mas o externo, o professor, nanana, e às vezes eu me pego assim, só que o que acontece? Ele chega da escola, tá visível, né? Ai, foi um péssimo dia. Eu, não, pera, como assim foi um péssimo dia? Porque aconteceu uma situação com um coleguinha ou uma coisa com o professor, e ali vira o tema que tá ali na cabeça. Falo, mas e o lanchinho gostoso que eu te mandei? E eu tô aqui te buscando pessoalmente. E aí começa a colocar, não, foi bom. Então aí eu comecei a virar assim, filho, mas você já percebeu? Você vem dessa forma, você não quer nem saber como foi meu dia? Então, assim, já desconstruí. Só que imagina uma vida inteira passando por essas Exato. situações, porque primeiro é na primeira infância, depois numa segunda, daí depois na adolescência, aí chega um adulto Uhum. trazendo tudo isso. Então, assim, já está acostumado a não se sentir merecedor. Sabe, um cliente em atendimento assim comigo, uma das coisas que mais faz ele literalmente se emocionar é quando a gente entra na questão do merecimento. Porque por conta dessas situações da infância,
a gente Acho acaba que não merece. inclusive de emagrecer, sabe? Então, por que que eu vou merecer emagrecer se eu acabei nem indo na academia direito? Eu não mereço, Eu não mereço. né? E é uma fala muito comum, né? Essa paciente que eu dei o exemplo, né? Ela falou: "Ah, eu achei que eu tinha engordado, eu comi mais doce do que eu devia, eu nem fui treinar essa semana." Falei, poxa, né? Por quê? E eu acho que é muito, né? É o que vira, a gente acaba repetindo esses padrões, olhando sempre, né, pro lado negativo. Tem um livro que é um diário, que chama 5 Minutos. Não sei se você conhece, Esse Paty. não, esse Chama não. 5 Minutos. E aí ele tem lá, né? Depois eu posto à noite, na hora que eu estiver em casa, eu posto nos stories a capinha dele e ele por dentro. Eu já, inclusive, já prescrevi pra paciente isso. A paciente ficou me olhando, me achando doida, né? Eu falei, compra Não. isso, vai te ajudar. Olha os coraçõezinhos subindo. O pessoal já anota aí. A 5 Miriam é minutos, ótima. gente. Miriam, Chama coloca aqui que a gente já fixa aqui. 5 Minutos. Esse livro é assim, você escreve nele de manhã, né? Ele tem as instruções ali no início, né? De como você vai usar, mas você escreve nele de manhã, na hora que você acorda, e à noite. São 5 minutos no dia. E aí de manhã, assim, eu sou grato por. Tem sempre uma frase, uma afirmação. Eu sou grato por 3 coisas. Eu sou grato, afirmações positivas. Então, eu sou. Você coloca lá o que você é, sei lá, né? Eu sou próspera, eu sou feliz, eu tenho saúde, Estou dedicada na minha as saúde. suas afirmações e o que eu vou fazer para o dia de hoje ser maravilhoso. Você coloca ali 3 coisas. O que tornaria o dia de hoje maravilhoso? Acho que é essa frase. E aí à noite ele coloca lá coisas que foram maravilhosas no dia e às vezes é isso que você falou. A gente só olha para o negativo. Né? E sim, sempre tem coisa boa que acontece. Você comeu uma comida gostosa, você tem, né, tá frio e você tá na sua casa quente, confortável. Mesmo num dia muito ruim, sempre tem coisas boas que acontecem. E a última ali, a afirmação, né, a última frase que a gente tem que preencher é como eu teria tornado o dia de hoje melhor. Tá. Porque são as coisas que a gente, Uma né, deixa de oportunidade. fazer. É Nossa, muito legal esse livro, gente. 5 minutos, vale muito a pena ter, porque assim, você começa o dia mesmo falando, não. E é difícil manter a constância nisso. Eu mesma começo e paro. Mas são hábitos importantes pra gente escrever. Eu também gosto muito de ter do lado da cama, na minha mesa de cabeceira, eu tenho um caderninho que eu gosto muito de escrever à noite, um diário mesmo. Que eu uhum, escrevo de forma livre. E às isso. vezes a gente tem tanta coisa na cabeça que se a gente não colocar no papel, o sono vai ser ruim, Não, né? E aí a gente não consegue enxergar. E às vezes eu coloco, amanhã eu vou acordar cedo, ir pra academia. Às vezes eu escrevo esse tipo de coisa. Já são afirmações que eu quero fazer pro dia seguinte. já favorece, né? Então, eu também concordo. E a gente também colocar nesses os meus 5 minutos, lá no começo do ano, que você fez uma semana, né, para a gente trazer Sim. hábitos e tal, e eu coloquei assim, não, são 5 páginas de livro. Eu tenho um monitoramento de hábitos, que isso ajuda muito, já Ajuda. veio de uma formação, mas assim, são 5 páginas. Se porventura hoje, naquele dia super agitado, tô também para fazer lançamento, algumas coisas e tal, não li. Amanhã, 10 páginas. Porque se fosse alguma coisa lá, Patrícia de CLT, para os outros a gente faz os compromissos com todo mundo. E por que a gente não tem o nosso compromisso com a gente mesmo, né? Olha só, Odete, a sua mãe, colocou aqui, foi Minha ótima. tia. A tia foi ótima, eu também concordo. Pode fazer outra, viu? Já tá no meio do ano, né? Outro desafio, ó, Começa agora no meio do já ano. começa outro. Por quê? Eu acho que até pegar um gancho aqui, não vai fugir muito, mas, por exemplo, uma coisa que a gente já também crença, é só no final do ano que a gente vai e faz as metas do ano. Chega no final do ano, a gente tá lá morrendo, porque virou o calendário, virou meta e não chegou. Então, o que que eu falei mais cedo? Não sei, nem sei o que eu fiz uma live de manhã, não sei se foi mais cedo ou se foi com alguma cliente, enfim, mas se a gente colocou lá um compromisso que ia emagrecer 10 quilos, chegou no meio do ano, nem emagreceu os 10 quilos, ainda trouxe 2 para conta. Tá no meio do ano, o que que eu posso fazer? Realinhar aqui? Bom, não deu? Então eu vou fazer um compromisso. 1 quilo por mês. Quebrar a meta grande em metas Porque pequenas. daqui até dezembro, se eu não cheguei no 10, mas pelo menos eu fiz os 6. O Nossa, que que eu fiz desses 6 meses para trás? Eu falei que eu ia para academia, eu não fui. Falei que ia para Nutri, não fui. Então eu já vou pôr a minha ação desde já, porque sozinha eu vi que não foi. E aí eu realinho dessa metade do ano para frente. Então, assim, é isso que a gente trazer uma coisa que é fortalecedora. Não, eu vou sair daquela matrix, todo mundo chegando no final do ano,
Porque ou não põe meta, ou se põe meta não chegou. Agora é a hora de revisar. Eu postei sobre isso hoje. Não sei, acho que você não viu nos meus stories. Gente, isso não foi combinado. Não, não Eu foi. postei sobre isso hoje nos meus stories, falando, gente, hoje é o último dia do primeiro semestre. Por que que a gente não pega aquela energia boa de ano novo para começar o segundo semestre? É Por isso. que que a gente tem que esperar o ano que vem, né? Por que que a gente tem que falar, poxa, já foi metade do ano? Não, ainda tem 6 meses. Então, por que que a gente... Amanhã já é o primeiro. Por que que a gente não... Né? Um Gente, ano novo novo, ciclo virou não faz, né? semestre novo. É. Eu até escrevi aqui, ó, que eu postei isso aqui hoje nos stories. Quem não viu, entra nos meus stories que Então ainda já, tá já, lá. já vamos correr lá. Muito bom. Planejamento segundo semestre. Quais ações que eu quero fazer até dezembro? O que eu vou fazer essa semana? O que eu vou fazer a cada mês? O que que eu vou... E assim, sabe o que que é importante? Em uma mentoria, a gente traz muito isso, assim, isso é do coach, né? O que que eu fiz que deu bom? O que que eu vou fazer menos? E o que eu vou deixar de fazer? Então, por exemplo, né? Olha, eu já fiz eu tracei uma meta. Ótimo. Já se parabenize, porque a gente falou, tira o chicote. 2, o que eu vou fazer menos? Vou fazer menos distrações. Eu vi aqui mais para trás que a Mira disse que eu voltei para academia. Então, voltei e vou manter uma constância e eu vou me parabenizar porque eu estou indo. E o que eu vou deixar de fazer? O que eu preciso deixar de fazer? Por exemplo, eu vou deixar de comer em excesso, ou então eu vou deixar de querer fazer sozinha, vou buscar um apoio para entender aonde que está, né, meus gaps, porque eu sei que também parece, é crença também, tá, gente? A gente às vezes pensa que vai para a Nutri e que ela vai dar uma alimentação assim, e daqui a pouco eu já passei por isso. Ela me dá uma lista, eu falo, não, não consigo comer tudo Tem que isso. comer tudo isso? Não, não dá. Preciso comer menos. Então, quer dizer, primeiro é a gente saber que eu consigo, eu tenho capacidade, mas quando a gente tem um apoio profissional, e não é para sempre, né? É exatamente isso. Qual que é a minha inabilidade aqui? Onde que está faltando a constância? O que está acontecendo? Então, esse post é para te trazer para a realidade que, olha, tem jogo ainda. É Vai isso. pro jogo. Que a gente joga a toalha, né? Então, e aí, eu acho que é muito importante também reforçar isso que a gente vem falando também, das metas, quebrar a meta grande em metas menores. Porque muitas vezes você quer emagrecer 10 quilos, pode parecer muito distante, você já acha que você não consegue. Pra você não consegue. Você acha isso, você acredita nisso. Então, por que você vai começar um processo se você não vai conseguir? Mas, poxa, e se a gente falar em 1 quilo? Em 2 quilos? Né? Vamos falar em 5, depois a gente vê os outros 5. É isso. Né? Isso para tudo, né? Eu faço uma mentoria que é voltada para nutricionista, né? Para área de gestão de consultório. E lá a gente tem as metas que são metas ousadas. E aí eu quebrei as minhas metas em meta uau, a meta maravilhosa, que é extremamente difícil. Que eu, na minha crença, eu acho que eu não consigo, que é extremamente difícil. Mas aí, para eu não ficar só com aquela meta, eu falei, se eu ficar com essa meta muito distante, eu vou desistir no meio do caminho. Então, e se eu quebrar a meta uau, a meta ótima e a meta boa? São 3 metas. E Mesmo. isso ajuda a gente a direcionar melhor o que eu preciso fazer para chegar nessa e para não desistir no meio do caminho e mês a mês, né? Isso mesmo. Eu também, na minha mentoria, ela fala meta divina. E aí, o que eu ensino para o meu filho olhando para a escola? Quando ele estava com 10 anos, estava em sofrimento por questão de nota. E eu estou falando isso porque isso é sobre peso, isso é sobre tudo. Então, fala assim, filho, mira na lua. Se você atingir a estrela, tá ótimo. Então, para quem coloca um número, né? Como você falou, nossa, minha meta uau é 10. Mas se eu atingir ali na estrela 7, eu já fiz um movimento, sabe? Atingir 6, eu sei que eu tenho um caminho. Então, de repente, eu só, na minha, para quem fala daquela parte de objetivos, na minha Smart, eu só não dimensionei, ok. E outra coisa, nós estamos em movimento. Então, por exemplo, acontece a Miriam tá em luto agora, né? O cunhado faleceu esse final de semana. Então, o que acontece? Você está num ritmo, e aí acontece algo ali. Ou nós estamos agora entrando em férias, né, escolares. Passamos no mês de junho que, Senhor da Glória, quantas festas juninas e quermesses e não sei quantas eu tive. Então, assim, é olhar,
né? E a gente pensava assim, calma, eu estou de acordo aqui, fazendo um alinhamento para ir, né, não chutar o pau ali. Mas o que eu quero dizer? Nós estamos vivos e vai ter momentos que a gente vai sair um pouquinho da reta, por isso que alinhar essas metas e olhar ali, quando a gente consegue fazer mês a mês, fica mais suave. Mas não fez por falta de correria mesmo, por falta de orientação, por falta, às vezes, essa mentoria que a gente costuma participar, nos ajuda. Por isso que eu me coloco como mentora, por isso que a Natália também está ali, para o quê? A gente aprende aqui, vivencia o processo e transborda. Agora eu vou entrar numa crença, mas uma assim para as mães aqui de plantão, coloca aqui, quem que é a mãe? Mesmo que não seja a mãe, é filha, né? E provavelmente ouviu em algum momento essas frases. Quando sobrou lá uma comida no prato do filho, e aí não vai para o lixo. Isso daqui é pecado, não pode jogar comida no lixo. Olha, quando você vai comer e você já está satisfeita, mas aquela coisa, nossa, tem tanta gente passando fome, eu vou jogar comida fora. Então, eu estou falando de comer as sobras, ou então de comer além do que você tem. Qual mais que a gente tem? Crença de pai e mãe. Ah, assim, nossa, é bonitinha, mas essa criança tá um pouquinho magrinha, né? E já passa assim que criança saudável é aquela gordinha. Só que aí a gente vai crescendo e continua querendo ficar gordinha para ficar bonitinha para mãe. Né? Olha, a Vivi, a Mirane. Então, em algum tipo dessas, né, da família, a avó, né? A avó, meu filho é assim, gente. Nas férias ele passa uns dias com a avó em Jacareí, uns dias com a avó, ele vem 2, 3 quilos a mais. Nossa, se sabe, já junta tudo, que ele faz um monte de atividade escolar, e atividade extra que entra em férias, e aí ele come além, porque os avós estão ali, não, coitadinho, tá gostando. Qual que é a É a linguagem do amor, né? Vou fazer aquela comida que você gosta, não pode fazer desfeito, eu fiz, você tem que E comer. aí, para eles, a satisfação dos dois é se você tá repetindo é que tá gostando, então eles estão recebendo aprovação. É. E aí, isso trazendo também para os dias de hoje, eu lembrei de um outro caso de uma outra paciente, que ela mesma me falou que o ambiente de trabalho, ela usou essa palavra, que o ambiente de trabalho é obesogênico, que é um ambiente que tem muito doce, muito bolo, muita festa, todo mundo ali tem um café da tarde com bolo. E ela quer interagir com as pessoas, né? Quer socializar, quer ter o pertencimento, que também foi uma palavra usada por ela, e aí o que ela faz? Ela come. Só que isso não é uma vez um aniversariante do mês, né? Não é uma vez, nem por semana, é com muita frequência. E aí ela sofre com isso, porque ela sabe que ela tá cometendo excessos na alimentação dela por conta do objetivo que ela tem que tá prejudicando. Por outro lado, ela não consegue dizer o não, porque ela quer ter aquela sensação de pertencimento e não pode fazer desfeita. Não é? Afinal, alguém comprou, tem lá. E aí, como que a gente quebra, Paty? Como que a gente ressignifica e quebra esses padrões e essas crenças? Pois é, essa questão do pertencimento é algo assim, sabe, que é um trabalho que é uma questão bem emocional, porque a gente já traz isso também de duas formas, né? Que a gente aprende quando a gente fala de um ambiente de trabalho, tem uma preocupação. Se eu não estou lá junto deles, quem não é visto, não tem uma crença? O chefe compra o bolo, como que não vai comer? Então, né? Então, o que eu, Patrícia, recomendaria, né? Tem os dois lados, porque eu já participei de situações, tá? De passar por processos de emagrecimento lá atrás. E parecia que assim, justamente quando você quer, porque a gente atrai, gente. Já fala assim, nossa, eu vou entrar e vai chegar um monte de convite, agora eu vou ser antissocial e não sei o que, e não sei o que lá. Mas eu sempre vou pensar, né? O que eu vou fazer agora vai me deixar próxima ou não do meu objetivo? Então, por exemplo, não vejo um porquê de, entre aspas, não estar ali presente. Exato. Só que o que eu penso, assim, você vai ter umas tentações. Eu lembro que uma época eu fiz a Empretec, foi bem nessa semana que eu estava na minha alimentação, era muito restrita, era bem certinho. Então, o que eu fiz de ajuste? Porque assim, ninguém estava ali
de olho ali. Eu lembro que eu levava minha fruta, comia o que que era, não sei o quê, e chegava ali, eu olhava o que era menos nocivo, tipo um suco ou uma água, pegava uma coisa mínima para dizer, olha, estou aqui, eu estou conversando e tal, sabe, sem trazer o holofote? E Porque o objetivo é a convivência, exato, não né? E aí a gente necessariamente põe aquela na nossa comida cabeça ali. para comer. Mas se a gente não trabalhar isso, porque assim, se você come alguma coisa antes, é para um aniversário. Eu entendo isso, eu vou comer alguma coisa, porque se eu chegar lá com fome, então vai socializar, vai ter um monte de coisa. Então é muito assim, eu só vou avisar, não, eu não preciso comer porque eu não estou com fome. Eu estou Ou você vai saciada. comer o que você realmente está com vontade e não vai estar com fome, então não vai exagerar, E né? exatamente. Não é também uma privação 100%, né? Depender do caso. Mas é o não ser refém daquela É, situação, né? não vou deixar, eu vou avaliar. Vai ter o meu marido às vezes fala, eu queria pedir uma pizza. Eu posso? Aí eu assim, não, pode sim. Você come? Não, vou comer uma fatia, tá tudo bem. Sabe aquela coisa assim? Eu já sei que uma vez por semana ele vai fazer isso daí, então eu já meio que eu só peço direcionamento, tipo, vamos deixar pro final de semana? Uhum. Sabe? Então, assim, Exato. não é se colocar num lugar que você não pode, mas meu marido tem muito essa questão, eu nem sei o que faço, o que peço, porque você tá no seu processo. Eu falei, não, tá tudo bem, eu tô fazendo um acompanhamento e tá tudo bem. Eu me permito, eu dou permissão para mim estar com vocês. E acontece? Eu, como consciente do que eu tô comendo, no outro dia eu vou ajustar. Mas com relação a essa questão especificamente do pertencimento, sabe? Diz mais sobre você do que o outro. Porque o que o outro tá vibrando, pensando, ou até criticando, né? Eu já fui rotulada assim, né, a fulana, aqui mesmo na minha família, tipo, olha assim, porque eu sempre restringi um pouco o meu filho de ter alguns acessos. Por educação, eu sabia que ele ia comer depois, então antes dos 5 anos eu não dava doce, ele foi experimentar refrigerante com 9 anos, então eu coloquei ali umas linhas. Então na família, sabe, todo mundo ficava me olhando assim, ele pode, sabe assim? E eu falei assim, gente, ele não é um ET, eu só quis trazer. E hoje, por que que ele come super bem uma sopa de fubá, ou um prato de brócolis, ou quiabo, ou o que for, ele adora. Porque eu procurei deixar essas coisas que é muito fácil de gostar, Trabalhou na base, né? para lá para frente, mas eu fui rotulada. Então, às vezes eles perguntam assim, pode? Ou, você come tal coisa? Eu sei que você tá numa alimentação mais assim. Você traz a sua salada? Porque tem algumas pessoas da minha família que não têm esse hábito. Então eu falo, ok, eu levo as minhas folhas, mas eu como o que você oferece? E se eu não levar as folhas, também tá tudo bem, porque é uma refeição, Exato. E sabe? aí eu acho que é aprender a lidar com isso, né? Entender, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Entender dentro de você o que que tá acontecendo para você, né, ter essa dificuldade muitas vezes de falar o não, ou de não saber lidar com as quantidades, né? Ter ali, cometer os excessos, né? É aquele ditado, né? Que todo excesso ali tem uma falta, Exato. né? E aí, Esconde mais alguma uma coisa para coisa. completar, eu falaria exatamente isso. Continua com a sua Nutri, você vai falar lá quais que são as frequências, o que tem, que ela dá um jeitinho de, na sua alimentação, colocar para caber isso, porque assim é o que nos cabe, né, gente? Porque eu falo brincando, mas, por exemplo, eu observo dentro da minha casa situações que é sobre a escolha do outro, né? Então, meu marido mesmo, eu gosto de tomar meu cafezinho aqui, olhando o nosso pão, nananã. Só que lá, exatamente isso no escritório, o pessoal vai trazer um pão, o pessoal vai trazer, então, um cafezinho preto lá e sai atrasado, sai de última hora, sai na correria. Atrasado não, sai, né, dentro do horário dele, mas enfim porque criou um elo disso mesmo. Mas aí é sobre as escolhas, né? Exato. Sobre o que vai caber. E aí eu sei que depois ele vai ajustando, tem momentos que até enjoa isso, até muda essas questões, mas eu diria isso: primeiro olhar para o que vai te deixar mais perto do que você deseja e ter exatamente isso, ser verdadeiro com. Se você ela, no caso, já está passando com você, ou então fala assim, puxa, não sei como sair dessa sinuca. Procure a Natália, que daí ela te tira dessa sinuca, colocando o que vai caber ali, o seu docinho, eu falei meio pão, ela já falou, de repente vai um pão inteiro, né? Meio pão a sacanagem, né, Tati?
Mas eu como não, preciso Meio pãozinho é sacanagem. E olha, aí eu acho que é importante, né, nesse processo também, a gente sempre se conectar, né, com o nosso objetivo para trabalhar o autoconhecimento, trazendo essas crenças, né, tomando consciência dessas crenças. O escrever eu acho que ajuda muito. é, E pensar nessas perguntas, né? O que eu ganho se eu fizer isso? O que eu ganho se eu me comprometer? O que eu ganho se eu chegar nessa meta? E o que eu perco se eu não fizer? Né? Que é aquela ferramenta ali, né? Das perdas e ganhos, que a gente também trabalha muito no no coaching, né? corpo. O que eu vou falar aqui ela já te responde aqui, olha, atende online também, viu? O seguinte, aqui a Mirane está aqui, Vivi, não sei se tem outras pessoas que podem entrar aqui para a gente. Acho que a Vivi é uma amiga minha também, hein? Ela é sua cliente? Não, Nossa, não. que saudade dela. Então, é o seguinte, quem que pode colocar aqui um tipo de crença aqui para a gente já fazer na prática? Qualquer tipo de coisas que você acredita. Então, eu falei assim, se sobrar tem que comer para não desperdiçar, ou como eu falei, não pode, como que fala? É magra de ruim. Então, assim, coloca alguma crença aqui pra gente olhar. Sabia que era esposa do Edinho. Maravilhosa. Que bom que você tá aqui. Então, coloca aqui uma crença pra gente olhar na prática, né? Família toda é gordinha, eu também vou ser. Não tem É, jeito mesmo. né? Né? Chegou nessa idade assim mesmo. Menopausa, eu vou engordar, não vai ter como fazer Já falei, né, diferente. do hipotiroidismo. Quem que tem É 200 gramas por ano, tá, gente? Que os estudos mostram que o ganho de peso acontece na menopausa. não tem como. Então, vou pegar aqui um exemplo pela Meu metodologia. metabolismo é lento, essa é boa. Meu metabolismo é lento. Então, aqui uma afirmação, porque assim, toda crença, né, ela vem ali de um padrão, e ou a gente vai falar, não consigo, não posso, vai colocar uma questão. Reescreve de outra forma. Então, ela vai falar assim, meu metabolismo é lento. Então, como a Natália deu um exemplo, essa escrita emocional, ela é sensacional. A Louise Rey fala assim, tipo, coloca a afirmação. Então, você acordar, amar o seu corpo do jeitinho que é, porque essa gordura é uma proteção, olhando assim pela parte de metafísica, proteção, ela está aqui para nos proteger. Às vezes nós temos dificuldade, não queremos ser vistas, ou também medo, né? Tá ligada a medo também. Alguma forma ela aqui se instalou aqui. Então, muitas vezes falou, olha, tá tudo bem, eu já estou segura, você pode ir. Agora, Esse é o tema da próxima live, hein, Paty? Opa, vamos embora. Então, tá segura, você pode ir. Só que assim, voltando, vou reescrever. Então, por que eu estou dizendo por tanto tempo que o meu metabolismo é lento? Agora eu digo, a partir de hoje, neste dia, que é só hoje que eu tenho poder de mudança, eu afirmo que o meu metabolismo está cada vez mais ágil. E é muito fácil para o meu organismo trabalhar e metabolizar os alimentos. Dificuldade de escolher as coisas. Não, eu como com consciência alimentos que me nutrem e bebidas que são saudáveis. E aí sai daquela, não, é que eu só escolho porcaria. Não, você escolhe com consciência alimentos que te nutrem e que te faz saudável. É isso também, a idade dos 40, né? Depois dos 40 é mais difícil. Não, depois dos 40 você tem mais maturidade, você às vezes tem mais tempo, porque os filhos já estão maiores, né? Às vezes você tem uma condição financeira melhor que você não tinha aos 20. Então, né, depois dos 40 eu tenho mais conhecimento para tomar as minhas próprias decisões. E aí, outra coisa, também, quem são as 5 pessoas que você tem ali para que você modela, porque como eu falei, quase que do nada agora no meu Instagram tem aparecido mulheres que não são nem 40 mais, viu? Já tá 50. nos 50 a mais, que estão lindas. Então, assim, opa, qual que é a diferença? E elas mostram que a receita é exatamente isso, parte mental, emocional, a parte nutricional, que é a alimentação, e a atividade física. Então, assim, não é a condição que eu estou, né? E outra coisa, qual é a razão também? Você tem qual é o seu porquê?
Aí eu pensei assim, bom, eu ainda tenho um filho pequeno, eu vejo que... Eu falei isso, comentei com meu marido, gente. Na nossa história da genética, a osteoporose, ela faz parte desde a minha avó para minha mãe. Aí lembra sobre crenças? Eu falei, mas eu, Patrícia, decreto que isso não vai caber para mim, mesmo geneticamente eu tendo isso. Como que eu faço? Gente, atividade física, musculação, né? A viver, sabe, Sim. né? Vamos lá, essa parte da fisioterapia, essa parte, né, ela conhece bem. Então, assim, por quê? Isso pode influenciar. Mas quais são os antídotos para eu melhorar É isso? E isso. a Nutri vai me ajudar com a alimentação, para fortalecer meus ossos. Porque, gente, a minha mãe tem apenas, eu acho muito jovem na geração dela, 78 para 79 anos, e ela cai o tempo todo. Então, assim, ela está super limitada de andar. Eu falei pro meu marido assim, falei, sabe meu porquê de ir para academia agora todo dia e fazer a minha musculação? Não é para emagrecer, não. É É porque muito mais forte. eu Seu quero chegar aos motivo é muito mais 79 forte. anos, porque aí eu fiz a conta de quantos anos o Arthur vai estar, sabe? Eu podendo andar com as minhas pernas, porque na academia tem umas mulheres de 80, 85 anos super bem, não é sobre o corpo, sabe? Eu sei que o Pilates É é sobre muito... funcionalidade, Uhum. né? É sobre como você quer chegar aos 80 anos. E, gente, pra mim não tem coisa mais triste do que quando eu pergunto isso e às vezes algumas pessoas me respondem que não se enxergam aos 80 anos. Com frequência as pessoas me respondem isso. E assim, pra mim não tem coisa mais triste do que ouvir isso. Porque saúde é sobre ter saúde, né? É isso, é sobre ter saúde, que é uma escolha diária. Eu falei isso hoje mais cedo, né, Paty? É uma escolha, a gente escolhe. Quando você tem um motivo como esse seu, né, Paty, é um motivo muito mais forte. Não que não seja válido o estético, mas talvez só o motivo estético ele não vai te sustentar no longo prazo. E olha como uma situação presente que vem por conta do passado pode influenciar meu futuro. Porque a minha Exatamente. mãe, da origem super humilde dela, super simples, os valores e tal, ela nunca foi para uma academia, sabe? Então, assim, tem coisas que, assim, eu sou muito abençoada por tudo que eu tive de ter a vida por eles, e aí eu só vou dizer assim, não é só sobre isso, não posso mudar eles, né? Porque eles são maiores na hierarquia tal, então, mas eu posso o quê? Tirar as lições, né? Eu tenho uma cliente que falou hoje assim para mim, nossa, é tão bom saber o que a gente não quer, porque aí fica fácil para ir para onde eu quero. Então, eu pensei, não, eu escolho entrar, não estou ainda, mas já tem 3 anos, até vou fazer uma live ainda essa semana sobre menopausa. Eu escolho o quê? Porque não é do nada. Se a gente, o certo é a gente é mulherada. 10 anos antes, a gente 10 já anos antes. tá isso na nossa alimentação, na nossa parte mental, na nossa parte emocional, na nossa atividade física. É todo um conjunto que quando bater lá os seus 40 e tantos ou 50 e tantos, né? Nós sabemos, porque tipo, minha menopausa é para 53 anos, 54. Sintomas é bem antes. Mas não é o cessar, são os sintomas. Vai para a Que é onde a mulher está sofrendo. E às vezes sem saber até 10 anos antes. Esses sintomas podem aparecer e não tá alterando o exame. Uhum. Então, por isso que é difícil, né? Ainda não tá alterando. Tem uma travadinha aqui. Ah, voltou. Então, Voltou? exato, voltou. Então, aí também é uma crença. Fala assim, nossa, menopausa, assim, algumas amigas até falam assim, não, amiga, não romantiza. Falei, não, eu não estou romantizando, mas eu decretei lá atrás que eu ia ter uma gestação maravilhosa. E eu fiz um preparo antes, e eu realmente, sabe, eu fazia aula de yoga, de pilates, de natação, eu tive uma nutricionista junto, fazia acupuntura junto. Então, eu posso dizer assim que sim, eu consegui. Tem algumas coisas que eu não consegui ter legal. A minha fase de menar, que eu tive muita dores, cólicas, tal, por falta de conhecimento. E Mas aí, Tati, eu acho que é isso, é o não romantizar, mas também o ter a autorresponsabilidade de ir atrás para fazer ser um processo mais leve, é, né? Mais fácil, mais saudável, um caminho, né, que te deixe melhor. Porque também não dá pra, não vou romantizar, mas também vou aceitar e não vou fazer nada. Porque então, é assim mesmo, né? Outra crença, é assim mesmo. então, Não. no processo, eu sou sua cliente, né? A Mirani está ali como sua cliente. Você vai olhar o momento de vida dela e quais são os alimentos que Exato. vão ser potencializadores ali para
não só agora, e aí o que a gente já faz agora já vira uma constância, daqui a 10 anos está comendo com tranquilidade. É isso. Falar sobre uma crença fortalecedora é isso, que nós trazemos coisas que nos deixam, então, por exemplo, né, eu sou uma geração saudável. E aí eu vou afirmando isso, eu estou fortalecendo isso para a minha vida. Eu escolho alimentos saudáveis, ao invés de reclamar, ai, nossa, que segunda-feira. Porque as pessoas reclamam tanto da segunda e esperam tanto o sextou. É. Né? E escrever, né? Se for o caso, pegar ali o caderninho, o livro, onde seja, e mentalizar e escrever todos os dias uma frase, né? As afirmações. Isso eu acho que é muito legal. Exato. Então, as Bom, afirmações são excelentes. Nossa, ó, já passou uma acho hora. que podemos, já passamos do horário. Pessoal, muito obrigada quem ficou quase uma hora com a gente. Acho que manteve aqui o mesmo número de pessoas desde o início. Tá bem. Muito obrigada. Vou deixar salvo para quem entrou atrasado, para quem quiser rever ou para quem quiser encaminhar para os amigos para verem. Mas eu acho que a gente tem o próximo tema já, né, Paty, para a gente já marcar agora para o próximo mês, agora de julho. Que aí a gente vai trazer um pouco mais sobre essa questão, né, da função. Você deu até o spoiler, né? Da função do peso, da gordura, da proteção. É outro tema que dá também pra gente discutir muito. Isso. Meninas, Muito sigam obrigada. aqui, né? A Natália. Para quem não me conhece, eu sou a Paty Santos, arroba Paty Santos. E eu só vou pegar aqui uns minutos finais para deixar um recadinho aqui. A Mirani tá, a Miriam tá. Amanhã, às 20 horas, eu vou fazer uma vivência, uma masterclass que chama Quando o Corpo Fala, a Alma Sente. Então, a gente vai fazer uma vivência para entender essa dor no ombro, que eu rotulo de dor no ombro, o que tem por trás dela? Então, vai ser uma sala secreta, né? Uma vivência mesmo, com começo, meio e fim, das 8 às 9. E, excepcionalmente, normalmente eu faço sala secreta gratuita. Essa eu vou colocar um valor de R$ 20 e 100% do valor vai ser revertido para uma instituição de caridade que cuida de idosos aqui em Mogi das Cruzes. Então, para quem já participou, É o Pra Mais Vida? é o Pro Mais Vida, isso mesmo, do Eu Padre. fiz estágio lá, gente. Eles têm um trabalho super sério. Os idosos, assim, são 40 idosos. Não sei como que tá hoje, mas quando 46, tá tá com em 56 já. 50. É um trabalho super sério. Eles precisam muito. Então, eu liguei lá porque eu já ajudo há muitos anos. É muito legal. E eu ia mandar e-mail, eles falaram para mim que estão precisando de luvas. Então, caso você não queira estar na nossa Masterclass, entre em contato com eles, sempre tem alguma coisa para fazer, mas aqui vai ser corrente do bem. Vocês participam, conhecem do meu trabalho e a gente reverte para lá. Depois eu vou deixar nos stories também. Tá ótimo. Gente, obrigada, Paty. Obrigada por mais essa live. Acho que foi muito boa. Obrigada por todo mundo que participou. Nos vemos na próxima, então. Nos vemos na Temos próxima. muito assunto. Fazer Boa essa noite. série aí com outros temas. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.